Dia 22 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 33, 40, 35, 34, Lucas 5, 12, 28, Salmo 65, 1, 13 e Provérbios 11, 23. Números 33, 40 e 56. Versículo 40. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Versículo 41. Partiram do Monte Hor e acamparam em Salmona. Versículo 42. Partiram de Salmona e acamparam em Finom. Versículo 43. Partiram de Finom e acamparam em Obote. Versículo 44. Partiram de Obote e acamparam em Jebarim, na fronteira de Moabe. Versículo 45. Partiram de Jebarim e acamparam em Dibongade. Versículo 46. Partiram de Dibongade e acamparam em Almon de Bataim. Versículo 47. Partiram de Almon de Bataim e acamparam nos montes de Abarim, perto de Nebo. Versículo 48. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Versículo 49. Nas planícies de Moabe, seu acampamento se estendia desde Bet-Esmote até Abel-Sitim. Versículo 50. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Versículo 51. Diga aos israelitas, quando atravessarem o Jordão para entrar em Canaã. Versículo 52. Expulsem todos os habitantes da terra. Destruam todas as suas imagens esculpidas e todos os seus ídolos fundidos. Derrubem todos os seus altares idólatras. Versículo 53. Tomem posse da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dou Canaã como herança. Versículo 54. Distribuam a terra por sorteio, segundo os clãs. As tribos maiores deem uma herança maior, as menores, uma menor. Onde o sorteio indicar, ali será a herança de cada tribo. Versículo 55. Mas, se não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão espinhos em seus olhos e aguilhões em seus lombos, causando-lhes problemas na terra onde vocês viverão. Versículo 56. Então farei com vocês o que planejei fazer com eles. Números 34, 1 e 29. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga aos israelitas, quando entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança terá estas fronteiras. Versículo 3. A região sul se estenderá do deserto de Zin até a fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Versículo 4. Passará pelo sul da subida de Acrabim e seguirá até Zin. Dali irá para o sul de Cades Barnea, até Azaradar, e continuará até Asmon. Versículo 5. De Asmon, seguirá até o ribeiro do Egito e terminará no mar Mediterrâneo. Versículo 6. A fronteira ocidental será o litoral do mar Mediterrâneo. Versículo 7. A fronteira norte se estenderá do mar Mediterrâneo até o Monte Hor. Versículo 8. Do Monte Hor, seguirá até Lebo-Amate, continuando até Zedade. Versículo 9. De Fron e Azar-Enã. Essa será a fronteira norte. Versículo 10. A fronteira oriental irá de Azar-Enã até Sefã. Versículo 11. De Sefã, descerá até Ribla, a leste de En, e continuará ao longo das colinas a leste do mar de Quinerete. Versículo 12. Depois, a fronteira descerá ao longo do Jordão até o Mar Salgado. Essa será a terra de vocês, com essas fronteiras ao redor. Versículo 13. Moisés ordenou aos israelitas, distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às 9 tribos e meia. Versículo 14. Pois as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés já receberam sua herança. Versículo 15. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança a leste do Jordão, na altura de Jericó, rumo ao nascente. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés. Versículo 17. Estes são os nomes dos homens que distribuirão a terra. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Versículo 18. Designem um líder de cada tribo para ajudar na distribuição. Versículo 19 e 28. Lista dos líderes das tribos. Judá, Calebe, filho de Jefoné. Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Dan, Buqui, filho de Jogli. Manassés, Aniel, filho de Éfode. Efraim, Quimuel, filho de Siftã. Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque. Issacar, Paltiel, filho de Azã. Aser, Aiude, filho de Selomim. Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Versículo 29. Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Números 35, 34. Versículo 1. Nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Ordene aos israelitas que deem aos levitas cidades para habitar, das propriedades que receberão como herança. Também deem aos levitas pastagens ao redor das cidades. Versículo 3. Assim, eles terão cidades para morar e pastagens para seus rebanhos, seus outros animais e todos os seus animais domésticos. Versículo 4. As pastagens ao redor da cidade que vocês derem aos levitas se estenderão 450 metros a partir do muro da cidade. Versículo 5. Para cada cidade, meça 900 metros para o leste, 900 metros para o sul, 900 metros para o oeste, 900 metros para o norte, tenha a cidade ao centro. Essa área servirá de pastagem para a cidade. Versículo 6. As cidades que derem aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, para onde alguém que tiver matado uma pessoa poderá fugir. Além dessas, deem-lhes outras 42 cidades. Versículo 7. No total, darão aos levitas 48 cidades com suas pastagens. Versículo 8. As cidades que vocês derem aos levitas, das terras dos israelitas, serão proporcionais à herança de cada tribo. Uma tribo maior contribuirá com mais cidades, uma menor com menos. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés. Versículo 10. Diga aos israelitas,
quando atravessarem o Jordão para entrar em Canaã. Versículo 11. Escolham algumas cidades para serem cidades de refúgio, para onde poderá fugir alguém que matar outra pessoa sem intenção. Versículo 12. Essas cidades serão locais de refúgio contra o vingador do sangue, para que o acusado não morra antes de ser julgado pela comunidade. Versículo 13. Haverá 6 cidades de refúgio. Versículo 14. 3 a leste do Jordão e 3 em Canaã. Versículo 15. Essas cidades servirão de refúgio tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros residentes, para que todo aquele que matar alguém sem intenção possa fugir para lá. Versículo 16. Se alguém ferir outra pessoa com um objeto de ferro a matar, essa sim será condenado à morte. Versículo 17. Se alguém atirar uma pedra que cause a morte, essa sim será condenado à morte. Versículo 18. Se alguém golpear outra pessoa com um objeto de madeira que possa matar e a morte ocorrer, essa sim será condenado à morte. Versículo 19. O vingador do sangue matará o assassino quando o encontrar. Versículo 20. Se alguém empurrar outra pessoa por ódio ou atirar algo contra ela de propósito, causando sua morte. Versículo 21. Ou se ferir com as mãos por inimizade e a matar, o agressor será condenado à morte. É assassino, e o vingador do sangue matará quando o encontrar. Versículo 22. Mas se alguém empurrar outra pessoa sem malícia ou atirar algo sem intenção. Versículo 23. Ou se deixar cair uma pedra sem perceber que alguém está ali, e a pessoa morrer, sem que houvesse inimizade ou intenção de ferir. Versículo 24. Então a comunidade julgará entre o acusado e o vingador do sangue, conforme estas leis. Versículo 25. A comunidade protegerá o acusado de homicídio acidental do vingador e o levará de volta à cidade de refúgio para onde fugiu. Ali ele permanecerá até a morte do sumo sacerdote. Versículo 26. Se o acusado sair dos limites da cidade de refúgio. Versículo 27. E o vingador do sangue o encontrar fora e o matar, o vingador não será culpado de homicídio. Versículo 28. Pois o acusado deveria ter permanecido na cidade até a morte do sumo sacerdote. Depois disso, poderá voltar para casa. Versículo 29. Essas leis valerão para todas as suas gerações, onde quer que vivam. Versículo 30. Quem matar alguém será condenado à morte somente com base no depoimento de mais de uma testemunha. Ninguém será morto pelo depoimento de uma só testemunha. Versículo 31. Não aceitem resgate pela vida de um assassino condenado à morte. Ele deve ser executado. Versículo 32. Também não aceitem resgate para alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo que volte para casa antes da morte do sumo sacerdote. Versículo 33. Não profanem a terra onde estão, pois o sangue derramado profana a terra. Para a terra, só há uma maneira de fazer reparação pelo sangue derramado, com o sangue daquele que o derramou. Versículo 34. Não contamine a terra onde vocês viverão, e onde eu também habitarei, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Lucas 5, 12, 28. Versículo 12. Certa ocasião, estando Jesus numa cidade, chegou um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou. Versículo 14. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirvam de testemunho a eles. Versículo 15. Todavia, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de modo que grandes multidões vinham para ouvi-lo serem curadas de suas enfermidades. Versículo 16. Jesus, porém, costumava retirar-se para lugares solitários e orar. Versículo 17. Certo dia, Jesus estava ensinando, e fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, estavam assentados ali. O poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Versículo 18. Alguns homens trouxeram um paralítico numa maca e tentavam levá-lo para dentro da casa, para colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19. Não conseguindo encontrar uma maneira de fazê-lo por causa da multidão, subiram ao telhado, através de uma abertura, baixaram o paralítico, ainda deitado na maca, até o meio da multidão, diante de Jesus. Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar consigo mesmos: Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Versículo 22. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês estão pensando assim? Versículo 23. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Versículo 24. Pois saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Versículo 25. Imediatamente, o homem levantou-se na frente de todos, pegou a maca e foi para casa louvando a Deus. Versículo 26. Todos ficaram atonitos e glorificavam a Deus. Cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, cobrando impostos, sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Versículo 28. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Salmo 65, 1, 13. Versículo 1. Ó Deus de Sião, o louvor te aguarda, a te cumpriremos os nossos votos. Versículo 2. Tu, que ouves a oração, a te virão todos os homens. Versículo 3. Quando as nossas culpas nos dominam, tu as perdoas. Versículo 4. Como é feliz aquele que escolhes e trazes para perto de ti, para habitar nos teus átrios. Fartar-nos-emos da bondade da tua casa, do teu santo templo. Versículo 5. Com feitos tremendos, tu nos respondes com justiça, ó Deus da nossa salvação, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Versículo 6. Tu, que firmaste os montes com teu poder, revestido de força. Versículo 7. Que aquietas o rugido dos mares, o estrondo das ondas e o tumulto das nações. Versículo 8. Os que vivem nos lugares mais remotos temem os teus sinais. Tu fazes cantar de alegria o Oriente e o Ocidente. Versículo 9. Cuidas da terra e a regas, fartas há de água. Enriqueces os seus canais irrigantes, aplanas os seus sulcos,
e com chuvas abundantes amoleces a terra e abençoas as suas colheitas. Versículo 10. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas a fartura. Versículo 11. Fartura nos pastos do deserto, e os outeiros vestem-se de alegria. Versículo 12. As campinas cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Tudo canta e grita de alegria. Provérbios 11h23. Versículo 23. O desejo dos justos resulta apenas em bem, mas a esperança dos ímpios acaba em ira. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.